E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Eu vou subir, eu não vou ficar. Irei como Elias, o céu me espera, ó Maranata. Não luto em vão, não sofro em vão, não pertenço ao mundo, estou seguro, tenho escape. Estamos no fim, entre pra dentro, aplique o sinal. Prepare hoje, qualquer hora dessa, tudo vai mudar. Está profetizado, o fim para o mundo vai acontecer. A sua noiva Jesus buscará, eu vou subir. Eu vou subir, eu não vou ficar. Amo a palavra, estou em Cristo, tenho a promessa. Um alarido irá soar, retorno disperso ao que é teu, o dia virá. Estamos no fim, entre pra dentro, aplique o sinal. Prepare hoje, qualquer hora dessa, tudo vai mudar. Está profetizado, o fim para o mundo vai acontecer. A sua noiva Jesus buscará, eu vou subir, vou subir, vou subir. Ouvintes, nesta programação de Redenção pelo Poder, eu quero lhes falar sobre o primeiro passo da vida cristã, que é o passo do arrependimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. No versículo 20, temos aí a continuação: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Versículo 21, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo,
dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. No Evangelho São Lucas, no capítulo 3, nós vamos encontrar um pregador, um profeta, um anunciador, um homem sem instrução, um homem sem instrução sacerdotal, um homem que veio lá do deserto, sem instrução teológica, sem uma credencial religiosa, mas ele tinha o assim diz o Senhor. Parecia que ele, João, não conhecia muito da cultura deles ali, da cultura que eles tinham. Parecia que ele não tinha muito da letra. Parecia que ele não conhecia muito de educação. Parecia que ele era realmente um homem sem ética. Mas ele conhecia o sobrenatural. Ele conhecia o Criador dos céus e da terra. Isto me faz lembrar da entrevista que fizeram com um homem chamado William Marion Branham, o homem que nós cremos ser ele, o profeta, sétimo anjo, para a era de Laodiceia. Fizeram a pergunta para ele, até o desafiou, disseram que ele não conhecia muito da Bíblia, e ele até concordou, dizendo que talvez ele não conhecesse muito da Bíblia, da letra, da história, mas ele disse: eu conheço o autor da Bíblia, eu conheço o autor dos profetas, eu tive experiência com ele me comissionou, ele me entregou uma comissão, uma mensagem, uma palavra para esta era. Voltando aqui para o raciocínio, para o pensamento acerca de João, João também tinha a comissão direta de Deus para aquela era. Ele tinha a revelação da mensagem para o seu tempo, para o seu dia. Ele era o mensageiro precursor da primeira vinda do Messias. Ele tinha o ministério de Elias para converter o coração daquele povo judeu. Ele tinha uma mensagem para aquele povo, para fazer com que eles se convertessem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha, na verdade, a preparação para aquele povo, e ele tinha o dedo indicador apontando justamente para a palavra de Deus feito carne. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha o assim diz o Senhor. João tinha a mensagem para a chegada do Messias. E em João se cumpriu Isaías capítulo 40, voz do que clama no deserto. Ele tinha o machado posto na raiz das árvores, cujas árvores, na compreensão do profeta João, eram as pessoas as quais deveriam produzir frutos dignos de arrependimentos. Ó, meus queridos e preciosos ouvintes, o que o arrependimento produz? O arrependimento produz frutos. O arrependimento produz acertos. O arrependimento produz mudanças de vida. O arrependimento produz transformação. O arrependimento produz vida vivida,
crentes transformados, crentes de corações quebrantados. O arrependimento leva as pessoas a desejarem, a ter uma vida digna do Evangelho. O arrependimento leva as pessoas a terem fome e sede de justiça, pois o próprio Jesus chegou a dizer que estes são os bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. O arrependimento produz quebrantamento, corações mole, corações no qual o Espírito Santo habita. O arrependimento leva as pessoas a se converterem dos seus maus caminhos. Não pense você, meu irmão e minha irmã. Não pense você, pastor, você evangelista, você que se julga ser profeta e espiritual. Não pense você que, sem reconhecer esta mensagem, você entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus sem se arrependerem dos seus pecados e se converterem nos seus maus caminhos. Não pense você que não se faz necessário arrepender-se e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, pois se faz necessário arrepender-se e cada um de vós ser batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e assim receberem o dom do Espírito Santo. Pois essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 2, versículo 38 e versículo 39. Ouvintes, nós estamos à beira da segunda vinda do Messias. Nós estamos à beira da segunda vinda do Messias outra vez. Será que a mensagem não é a mesma? Será que aquela manifestação profética que estava sobre João Batista não deve ser ela a mesma? Será que aquela virtude que caiu sobre João Batista na primeira vinda do Messias, não deveria ela cair sobre nós, os pregadores? Não deveria ela cair sobre nós, os pastores? Não deveria essa mesma unção que caiu sobre João Batista cair sobre nós, os profetas? Ou nós recebemos a unção que estava sobre João Batista, que vinha lá do deserto com assim diz o Senhor, ou nós receberemos a unção que estava sobre Anás e Caifás, os sumos sacerdotes de então. Mas a palavra percorreu toda a terra do Jordão, pregando o arrependimento para perdão dos pecados. Em Lucas capítulo 3, versículo 3, nós vemos essa descrição. Mas vamos voltar agora para os nossos dias e vamos ler um pouquinho aqui no livro de hoje, o livro dos nossos dias, Apocalipse. Bem aqui no Apocalipse está escrito no capítulo 2, na carta à igreja de Pérgamo, que por sua vez significa inteiramente casado com a política. Pérgamo, por sua vez, significa
inteiramente casada com o Estado, comprometida. A igreja de Pérgamo, infelizmente, tem essa descrição. A carta à igreja de Pérgamo, casada com o Estado, menos com a palavra, menos com Jesus. Bem aqui no versículo 14, nós vamos encontrar estas seguintes palavras: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Ouvintes, pense um pouquinho, por que Balaão aparece aqui no Apocalipse? Apocalipse é o livro dos nossos dias. Por que Balaão aparece aqui no Apocalipse? Por que Balaão aparece aqui na igreja que tem o seu nome Pérgamo, que por sua vez, repito, significa inteiramente casada com o Estado, casado com a política? E é justamente aqui que aparece o Balaão, e o Espírito Santo está dizendo: tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Balaão é sinônimo de dinheiro, é o prêmio da injustiça. Balaão é sinônimo de tudo isto, poder aquisitivo, é o evangelho segundo o dinheiro, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. O que é a doutrina dos nicolaítas? Pense bem o que é a doutrina dos nicolaítas. A doutrina que levam a conquistar as pessoas menos esclarecidas, que levam as pessoas a serem conquistadas por estas atitudes que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Doutrina dos nicolaítas, uma doutrina hipócrita, uma doutrina que leva as pessoas a terem uma aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade. E esta doutrina dos nicolaítas, que conquista os leigos, conquista aqueles que não têm a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem a revelação dos profetas, não tem a revelação dos apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Não tem a revelação da verdadeira forma que leva a igreja a se edificar, que leva o povo a se construir a sua fé. Doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Versículo 16 do capítulo 2 de Apocalipse. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependessem da sua prostituição
e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ouvintes, queridos, aqui está a mensagem que promove em nossos corações arrependimento. Se faz necessário você arrepender-se dos seus pecados e converter-se dos seus maus caminhos, aceitando o Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Esta mensagem da abertura desta programação de redenção pelo poder é para você, com todo amor e carinho. Arrependa-te da tua idolatria, arrependa-te das tuas mentiras, arrependa-te das tuas desobediências, arrependa-te das atitudes descaridosas que tens tido para com a tua casa. Arrependa-te das tuas ingratidões para com a tua esposa, para com os teus filhos, para com a tua igreja, para com as pessoas que têm desejado êxito, felicidade para contigo. Arrependa-te e creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Arrependa-te dos teus pecados, das tuas feitiçarias. Arrependa-te, meu irmão, minha irmã, arrependa-te. Arrependa-te deste teu embriagar, Arrependa-te, você está embriagado com a cachaça, com as bebidas alcoólatras, você está embriagado com as religiões dos dias nos quais nós estamos vivendo. A religião do falso profeta, a religião do anticristo, a religião daqueles que pervertem a palavra de Deus. Arrependa-te em nome do Senhor Jesus Cristo. É com todo amor e carinho que eu tomo aqui o microfone desta emissora, na intenção de promover arrependimento no seu coração, porque os dias que nós estamos vivendo são os dias maus e a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima. As virgens nécias, as virgens loucas, elas não irão no arrebatamento, elas não irão por não terem azeite em suas lamparinas. Mas aqui está um alarme, aqui está um grito, aqui está um alarido. Eis que o noivo está às portas. Pois em São Mateus capítulo 25, versículo 6, está registrado que à meia-noite ouviria-se um clamor: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. E as virgens prudentes terão ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando com a igreja. Mas infelizmente as virgens nécias,
elas são nécias, elas são loucas, elas não terão ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e não colocarão azeite em suas lamparinas. Elas se julgará por serem virgens e acham que estará habilitadas para casar-se. Não, querido irmão, querida irmã, se faz necessário você ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Pois aqui está a mensagem, com todo amor e carinho, a mensagem do arrependimento. Arrependa-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos capítulo 22, versículo 16, está aí o testemunho do apóstolo São Paulo. E Deus continuará te abençoando. Meus queridos, você que está me ouvindo, parou um pouquinho para ouvir estas palavras. Eu espero que o seu entendimento possa abrir para compreender as Escrituras Sagradas e compreender o dia e a hora em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo à beira da segunda vinda do Senhor, e se faz necessário você crer em Jesus na base de sua palavra, não na base dos dogmas e dos credos, não na base das interpretações teológicas, mas nas bases da revelação do apóstolo Paulo, nas bases das revelações de Pedro, nas bases das revelações de João, especialmente o evangelista, nas bases do alicerce que o próprio Jesus estabeleceu à sua igreja. Nesta base, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O Espírito Santo está perguntando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Meus queridos, arrependimento significa mudanças de vida. O arrependimento é uma mudança de coração e de mente que leva você a se aproximar mais de Deus. O arrependimento inclui afastar-se do pecado, das orgias, da carnalidade, das imundícias da carne e voltar-se para Deus para obter perdão. A pessoa arrependida, ela é motivada pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer à Bíblia, de obedecer à palavra escrita, de obedecer à palavra falada, pregada, obedecer os seus mandamentos. O arrependimento dos pecados leva você a acertar a sua vida com Deus, leva você a aceitar a Jesus Cristo como seu único Deus, leva você a aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, o seu Senhor, o seu curador, o seu mentor. O arrependimento te leva a pedir o seu batismo em seu nome. O Senhor Jesus, em Lucas 24:47, ele deu ordem aos seus discípulos a pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em seu nome. E ele disse para que os seus discípulos começassem em Jerusalém. E foi lá em Jerusalém que isto começou.
Começou com a evidência do batismo do Espírito Santo, Atos capítulo 2. O Espírito Santo evidenciou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38. Amados, deixo aqui a minha palavra e o meu chamado. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e que Deus continue te abençoando e até uma próxima programação em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantas lutas sobrevêm no caminho de um cristão, provas vêm, outras vão, sufocando o coração, parecendo não ter fim. Oh meu Deus, quanta fraqueza em seu filho pequenino, me dê forças pra lutar, pois o velho acusador disse que sou impostor, que no céu não posso entrar. Mas eu creio na palavra. Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo, em silêncio eu quero dar o segredo dos que triunfam. É de novo começar. Quero praticar o bem, mas em mim existe o mal. Quando quero acertar e a Cristo ser igual, logo volto a tropeçar.
precisas governar. Mas eu creio na palavra. Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo em silêncio eu quero dar o segredo dos que triunfam é de novo começar. Este programa está na administração da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Esta igreja está na Avenida Mato Grosso, número 486, no setor Capuava, Redenção do Pará. Os cultos ali são realizados: segunda-feira, culto de oração às 19 horas, quarta-feira, pregação da palavra às 19 horas. E nas sextas-feiras, às 19 horas, culto de libertação e de intercessão pelas pessoas. Aos domingos nós temos ali duas reuniões. Uma pela manhã às 8 horas, escola bíblica dominical, e à tarde a partir das 18 horas, cultos de louvor e de testemunho e de pregação da palavra. Portanto, queremos deixar aqui o nosso convite a você, sua família. Todos vocês são bem-vindos a estar conosco ali no Tabernáculo da Fé, para alcançar a fé, para ser arrebatado. E no mais, Deus que vos abençoe. Amém.